Muito bem, pessoal. Agora nós vamos trabalhar com uma das coisas dentro do Word que não é tão comumente ensinada, mas que eu acho que é de suma importância que a gente visualize como é que funciona. Trabalhar com colunas de texto dentro do ambiente Word. Por hora, nós vamos trabalhar com vários elementos separados e, ao fim, a gente vai trabalhar com os documentos um pouco mais robustos. Né? Como a gente está na fase ainda de introdução, né, da ferramenta, a gente vai ver alguns elementos em algumas abas bem distintas e, no dado momento de tutoria, a gente vai poder tirar dúvidas de vocês ao vivo e resolver vários desses assuntos juntos, mas por hora, agora nós vamos criar um documento e vamos trabalhar com ele em colunas. Então vamos lá, vamos para a tela, né? Vamos abrir aqui o Microsoft Office Word. Deixa eu criar aqui um documento em branco. Pronto, tá aí. Eu vou copiar um texto do Carlos Drummond de Andrade chamado José. Deixa eu trazer ele aqui na íntegra já aqui, sem formatação nenhuma, sem tratamento nenhum, ó, colei, tá? Só copiei e colei. Então vamos começar observando algumas coisas aqui. Deixa eu apagar os espaços aqui, né? Vou apagar esse espaço e tal. Então vamos ver aqui vários pequenos elementos dentro desse texto aqui. É um texto, né, é, que nós temos aqui, ó, muitos pequenos parágrafos. Ó, tô dando uma limpadinha aqui, tem umas coisas sujas aqui. Ó, temos muitos pequenos parágrafos aqui, tá vendo? Esse aqui é um texto diferente e a gente consegue perceber que ele não está usando aqui, ó, quase nada da folha. Olha só o espaço que eu tenho em branco. Isso aqui é um texto que eu poderia muito bem colocar ele dividido em duas colunas. E para isso, o que eu faço? Primeiramente, eu vou vir aqui, deixa eu apagar o excesso de espaço, não posso apagar tudo também aqui. Vamos fazer uma limpeza aqui nesse documento, que ele está meio sujo. Por isso que é importante a gente saber fazer, pessoal, porque quem sabe fazer, né, as coisas manuais vive mais tempo aqui dentro do Word, né? Ó, vou selecionar tudo, eu vou usar um atalho de teclado chamado Ctrl T, tá? Selecionar tudo, ó. Seguro Ctrl T. Se for 10.000 páginas, ele seleciona pra gente 10.000 páginas, ó. Nesse caso, não são 10.000 páginas, são duas, selecionou tudo. Primeira coisa que eu vou vir aqui, eu venho aqui nesse botão aqui, ó, espaçamento entre linhas, dou um clique na setinha, e eu vou remover o espaço depois do parágrafo. Por quê? O texto tá muito espaçado. Então, vou clicar aqui, ó. Remover espaço depois de parar. Quando eu fiz isso, juntou algumas coisas já aqui, ó. Já caiu para metade da página aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, agora eu vou dar um espaço aqui para ficar bonitinho, para ficar meio que padrão, né? Espaço aqui praticamente de um enter em cada bloco aqui, né? Pronto, beleza. Feito. Agora eu vou dar aqui para o José aquela coisa que a gente conversou na aula passada, né? Título. Eu vou colocar aqui tamanho 14. Eu vou colocar aqui negrito, coisa que vocês já sabem fazer. Vou colocar também o Carlos Drummond em negrito também, né? Não vou subir para 14 para dar diferença do título. E eu vou fazer o seguinte, eu só vou colocar isso aqui em colunas e mais nada. Eu vou preservar ele do jeito que ele está aqui. E para colocar em coluna, funciona da seguinte maneira. Se eu não quero que esse José e o Carlos Drummond fiquem em coluna, se eu quero que ele fique em uma linha inteiriça, eu vou selecionar somente o bloco abaixo, tá? A partir do e agora. Se eu quiser que ele fique dentro da mesma coluna, eu seleciono ele inteiro também. Por exemplo, ó, eu vou selecionar só o e agora José, eu clico, seguro, arrasto e puxo até o final. Eu só solto o clique quando eu chego no final do texto. Ó, cheguei no final do texto, solta o clique, beleza. E aí, pessoal, isso aqui é o seguinte, eu não estou trabalhando com a mudança do layout do meu documento, eu vou mudar o layout do documento, então eu venho aqui em layout, ó, layout. Dentro de layout, eu tenho um botão chamado colunas. Olha que coisa maravilhosa, facinho, né? Ó, layout e colunas. Eu vou colocar isso aqui em duas colunas, vamos ver se duas é suficiente. Duas parece que ficou pouco, deixa eu colocar em três, ver se ele permite três. Ah, ele não permite três, porque não tem texto suficiente para três colunas. Então eu vou deixar em duas colunas mesmo. Ó, duas colunas. Pronto. Duas colunas é suficiente. Pessoal, só de fazer isso, eu tirei de duas páginas e levei para uma única página. Então o meu texto, como ele é curtinho, ele ficou dividido aqui. Agora eu poderia fazer o seguinte também. Vou desfazer aqui, ó, no botão desfazer. Vamos tirar ele do formato de duas colunas. E eu vou vir aqui, ó, no final da linha, e vou colocar aqui, ó,
Carlos Drummond de Andrade. Vamos selecionar daqui para cima agora e vamos ver se a gente consegue fazer diferente. Vou colocar aqui, ó, layout da página, colunas, duas colunas. Ó, eu consigo deixar uma assinatura no final da linha. Eu tenho que fazer isso antes de tudo, tá, pessoal? Ó, negrito, né? Antes de tudo, eu tenho que já deixar o documento num jeito. Se eu colocar em colunas e depois apertar Enter, aí o Enter que você pressiona aqui fica na coluna. Então, esse aí é o dica, é o macete de se colocar um texto posterior a uma divisa de coluna, né? Ter texto inteiriço em cima, ter texto inteiriço embaixo e ter colunas aqui no meio. Eu poderia colocar quantas colunas eu quisesse, é que o conteúdo de texto é pouco. Se eu copiar esse texto aqui, vamos copiar isso aqui e vamos emendar aqui só para ver, ó. Enter, Ctrl V. Ó, ele desceu, né? Mas eu poderia, por exemplo, ter colocar em 3 colunas, agora que eu acho que ele permite. Vamos tentar colocar em 3 colunas. Layout, colunas, 3. Ó, tá vendo? Então eu posso colocar em 4 colunas. É tudo uma questão de orquestral que você está fazendo. Então tem que ter conteúdo. Eu não tenho como colocar 3 colunas se eu não colocar 3 colunas. Belezinha? Então, ó, colunas, babinha, mel na chupeta, muito fácil de trabalhar, né? Eu vou aproveitar e vou juntar esse Carlos Drummond aqui, ó, já que a gente trabalhou bastante espaçamento entre linhas, ó, seleciono esses dois, volto no página inicial, eu estava no layout. Se eu for procurar aqui, eu não vou encontrar, eu volto na página inicial, venho aqui no botão e coloco aqui espaçamento de 1, simples, né? Espaçamento de 1 simples, já juntei um pouquinho mais aqui, ó, ficou mais grudadinho e ficou bonitinho o meu documento. Então, tá aí para vocês como fazer a prática de colocar um texto em colunas e em várias situações. Colocamos em duas, como tinha pouco conteúdo, eu copiei e clonei aqui, só para exemplificar que dava para colocar em 3 colunas. Agora, aqui também tem uma diferença na régua, ó. Se você clica aqui, repara que a sua régua está dividida em 3. Se você precisar fechar aqui, você fecha. Se precisar abrir aqui, você abre, tá? Então, tem que ter essa noção de que posicionando o seu mouse em alguns pontos, ele muda o sentido, tá, do que o cursor faz. Nesse caso aqui, eu posso fechar as colunas aqui em cima, ó. Posiciono o mouse lá, ó, clico seguro e, opa, e posso fechar a coluna e posso abrir coluna. Isso aqui é totalmente feito pelo usuário, é manual, tá? Então, criou coluna, aqui em cima fica desse jeito. Onde não tem coluna, ó, vou clicar aqui, aqui não tem coluna, ó, fica uma linha inteiriça. Então, essas são as observações sobre colocar em coluna. Esteja de parabéns já de estar aqui até esse momento e nos vemos na próxima aula para a gente ir para os próximos recursos que a gente vai trabalhar, que são fundamentais com a ferramenta do Microsoft Office Word. Um abraço para vocês, pessoal. Nos vemos na próxima aula.